Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Na aula anterior, a gente montou todo o SQL aqui, né? Verificando quais são os parâmetros que o usuário está digitando. Então agora o próximo passo aqui é a gente executar a consulta para depois exibir lá no formulário aqui no grid, né? Então, vamos voltar aqui no código e vamos executar a consulta. Então, eu vou comentar aqui, executa a consulta. Bom, aqui em cima a gente declarou a nossa variável aqui, nosso data table, que nós vamos utilizar a carry que retorna o data table. Então, o que ela está pedindo aqui, essa função? Que a gente passa o SQL. Então, aqui a gente criou as opções do SQL. Se ele passar só o CEP, ele vai pesquisar pelo CEP. Se ele passar só o nome, ele vai pesquisar só pelo nome. E se ele não passar, se ele passar os dois, né, ele vai pesquisar pelo CEP e pelo nome. Então, o que está faltando aqui? A gente verificar se os dois for nulo, ele buscar tudo. Então está faltando mais montar mais um SQL aqui, né? Mais um select, que se é o caso dele não passar nenhum tipo de valor, o usuário não digitar nenhum tipo de valor, nem o nome e nem o CEP. Então vamos colocar aqui, se str nome is nothing e o str CEP também is nothing. A gente vai montar o strSQL.append. A gente vai montar select asterisco from cad cliente. Então ele vai trazer tudo, eu não vou passar nenhum tipo de parâmetro. Então eu vou dar um select na tabela inteira, vai trazer todos os dados, porque o usuário aqui não informou nem o nome e nem o CEP. Ele só simplesmente ele veio aqui na tela de consulta, clicou aqui em consultar sem passar nenhum tipo de parâmetro, ok? Beleza. Então agora sim vamos chamar a nossa consulta. Então eu vou colocar aqui a table, que é a variável que a gente criou, que é a data table, vai ser igual a objeto ponto execute query data table e eu vou passar a variável str sql.toString. Eu sempre tenho que informar o toString aqui, que eu tenho que transformar essa variável, que é do tipo string building, numa variável, transformar o que está lá dentro em texto, tá? Mudar o formato, porque a função ela está pedindo texto, ok? Se eu não passar texto, uma string, ele vai dar um erro ao executar a função. Ok, então aqui ele já recebeu o resultado da consulta aqui dentro do data table. Agora eu tenho que setar essas informações lá no data grid view, tá? Aqui no data grid, que está com o nome de DGV dados, vai receber aquela variável table que a gente criou. Bom, como a gente já criou aqui todos os campos certinhos aqui do data grid, com tudo com os nomes certos aqui na label, tudo, a gente não vai exibir os nomes da forma que vem lá da tabela, porque quando a gente criou lá os campos da tabela, a gente criou os nomes diferentes lá. Então, vamos colocar só para receber os dados, mas eles não importar os campos automaticamente lá da tabela, porque senão ele vai replicar também os dados. Como a gente já criou os campos, ele vai duplicar todos os campos com os nomes dos campos da tabela também. Então eu vou pôr aqui que ele vai, vamos setar a table no data grid view, ok?
Então, dgv dados ponto auto generate colunas vai ser igual a falso. Quer dizer que eu não quero as colunas que vão vir do resultado aqui do select, porque eu já montei as colunas lá no data grid manualmente. Ok? Dgv dados ponto data source, que é a fonte, né, de dados, vai ser o table que a gente carregou aqui, né? Então vai ser igual a table, ok? E dgv dados ponto, vamos dar um refresh nele aqui só para garantir que vai carregar, ok? Bom, aqui então a gente terminou a parte da pesquisa. Só que pode ser que a pesquisa não retorne resultado. Então, o que a gente deve fazer? Verificar se o select que é executado aqui retornou alguma informação. Então eu faço aqui uma verificação de dados. Ok? Então vou pôr assim: se dgvdados.cont for igual a 0, então, quer dizer, se a quantidade de linhas lá do data grid for igual a 0, quer dizer que a nossa select aqui não retornou nenhum resultado. Então eu vou avisar o usuário que não encontrou nada. Então, messagebox.show põe nenhum registro encontrado. Vírgula, vamos bloquear um aviso. Só exibir o botão de OK e o ícone de informação, ok? Tranquilo. Agora sim, terminamos o botão. Vamos testar para ver se está retornando os resultados certos. Então, vamos dar um start aqui, vamos executar. Bom, executou aqui o projeto. Agora vamos abrir aqui a nossa tela de consulta e clicar diretamente em consultar. Vamos ver. Nenhum registro encontrado. Ok? Bom, vamos verificar se tem registro no nosso banco de dados mesmo ou não. Ok? Então vou abrir o nosso banco de dados agenda. Ok, eu estou aqui com o banco de dados aberto. Vamos abrir aqui o CAD cliente. Realmente ele não tem nenhum registro. Ok, vamos fechar aqui a tabela. Ok, minimizar aqui. Então vamos primeiro cadastrar um novo cliente aqui. Vamos abrir a tela de cliente. Vamos incluir. Vamos incluir rapidamente aqui. Vamos buscar o CEP lá pelo site do Correios, né, que a gente já programou nas outras aulas. Ok. O número vou pôr fictício aqui, só vou pôr 16 aqui, 16 aqui e um comp aqui. Ok, vamos gravar. Ok, foi incluído. Vamos fechar e vamos lá para a nossa tela de pesquisa, buscar. Ok, apareceu aqui o Márcio Fecini. Vamos ver se está exibindo todos os campos. Ele só não está exibindo corretamente aqui o campo número. Então vamos ver por que não está exibindo corretamente aqui o campo número. Então vamos fechar aqui o nosso projeto. Vamos abrir aqui o design, né, do nosso formulário e vir aqui editar as colunas. Vamos ver aqui no campo número, ele não está exibindo a propriedade número aqui, a data property name. Quer dizer que eu não setei a propriedade que é para aparecer aqui, né? O campo que é para aparecer aqui. O campo é o campo número. Vamos confirmar lá no banco de dados. Vamos abrir aqui o banco de dados. É o campo número mesmo. Vamos fechar o banco de dados.
a tabela. Dá OK. Vamos executar o projeto novamente. Abrir a nossa consulta, buscar. Isso, agora apareceu o campo número. Então todos os campos estão sendo exibidos aqui. Bom, agora vamos fazer uma consulta, a gente colocando a parte do nome lá para ver se está funcionando os parâmetros que a gente criou, né? Então vou pôr o início M, então tem meu nome aqui que é o início M, vamos pôr buscar. Opa, já deu errado, quer dizer, ele teria que estar retornando o registro, o primeiro registro, ok? Ele teria que estar retornando normalmente o primeiro registro. Então vamos ver como está o select. Select asterisco from, cada cliente, código is not null. Ah, tá. Eu montei a estrutura like aqui errado. O like aqui tem que ser assim, pô, um e-comercial. Vamos pôr outro e-comercial aqui, um espaço. Aqui a mesma coisa, eu fecho aspas simples aqui, espaço aspas simples, um e-comercial em cada lugar aqui, ok. Vamos pôr aqui também, vamos corrigir todos aqui, o e-comercial, o e-comercial. O e-comercial, o e-comercial e aspas simples. Bom, vamos executar de novo, vamos ver se está funcionando o projeto, o select, né? Bom, vou pôr só inicial M, buscar, ok, trouxe agora, MA tem, né? Então vai ter que exibir, continua exibindo normal. Vamos apagar, vamos colocar, por exemplo, MM que não existe, ok, nenhum registro encontrado. Vamos colocar agora também só o F, que é a parte lá do Fecine, do sobrenome. Apareceu, quer dizer que ele está pesquisando em qualquer parte aqui do nome que tem a sequência de letras. Se eu pôr o E, vai funcionar também, ele vai trazer porque tem o FE, então a sequência está certa. Se eu colocar só o C também, ele vai aparecer, porque tem o Márcio aqui, o C, tá? Então ele está pegando de qualquer parte. Bom, vamos pôr agora, acrescentar também o CEP. Vamos colocar o 1 aqui para ver se ele já traz também. Houve parâmetro requerido. Ok? Vamos tentar só com o CEP, vamos ver se vai dar a mesma mensagem. Só com o CEP ele trouxe, ele está dando problema, então quando a gente está colocando dois consulta, ocorreu um erro no valor given for one or more parâmetros. Então vamos lá, vamos. Tem um erro aqui, ó. Tem esse C aqui que não existe nesse select aqui. Que na verdade é CEP, né? Tava faltando o CEP aqui. Bom, vamos executar de novo. Vamos pôr os dois parâmetros que existem, o M e o 1 que existe. E vamos executar. Bom, agora deu certo. Então a gente só tinha colocado aqui errado o nome do campo, o CEP. Então vamos entender aqui o select, tá? Eu tive que mudar aqui o select, porque eu tinha colocado ele de forma errada. Eu tinha esquecido de colocar esse UE comercial aqui. E os parâmetros aqui de porcentagem, que significa para ele pegar qualquer parte do nome do campo, ok? Como a gente testou lá na consulta, então qualquer parte do nome do campo, eu iniciei com F lá, por exemplo, pois o F ele pega qualquer parte que tiver o F lá no nome, por exemplo. Coloquei 3, ele vai pegar qualquer parte do 3 lá do CEP, por exemplo, ok? Então eu tenho que colocar no início
e no final. Se eu colocar só no final, por exemplo, então ele só vai pegar a sequência do início, ok? E só colocar no início, ele só vai pegar a sequência lógica, assim, tá? Por isso que eu preciso colocar aqui nos dois sentidos, tanto no início da frase, como pegar em qualquer parte do final da frase também, ok? Então ele montou as três formas de select, passando ou não os campos, funcionou legal. Agora, na próxima aula, nós vamos dar continuidade nos botões aqui que falta, fazer o cancelar e também a gente dá dois cliques aqui no grid e levar esse código lá para a tela do cliente para cadastrar, porque lá a gente só estava para consultar, na verdade, lá na tela do cliente, porque a gente só estava consultando, digitando o código manualmente lá. Então a gente vai pesquisar por essa tela e levar esse código para lá. Então, nos vemos na próxima aula.